texto que nós acabamos de verbalizar, aqui no livro do Gênesis, capítulo 19, traz no seu contexto a história da vida de um homem por nome de Ló. É interessante observar que a história de Ló, ela não tem o seu início aqui no capítulo 19 do livro do Gênesis. Ela começa lá no capítulo de número 11, nos últimos versículos, quando a Bíblia fala acerca da geração de Terá, que era pai de Abraão. E a Bíblia diz que Terá gerou Abraão, gerou Naor e gerou Arã. E Arã gerou a Ló. Logo nós entendemos que Ló era neto de Terá e era sobrinho de Abraão. A história de Ló, desde a sua infância, foi uma história marcada por grandes percas, porque diz a Bíblia Sagrada que quando Ló ainda era uma criança, ele teve a tristeza de ver o seu pai partir para a eternidade. A Bíblia diz que quando Arã, que era pai de Ló, veio a falecer, partir para a eternidade, a Bíblia diz que Terá ainda era vivo, ou seja, Arã morreu de forma prematura. A Bíblia não nos dá a informação acerca do que aconteceu com ele, mas quando nós olhamos para a vida de Ló, percebemos que ele agora está sem uma figura paterna. E neste momento que Ló está sem uma figura paterna, Ló precisa de alguém que venha assumir este lugar. E diz a Bíblia que a responsabilidade de cuidar de Ló recai sobre os ombros do seu avô, por nome de Terá. E Terá passa então a cuidar de Ló. Mas diz a Bíblia que havia um desejo no coração de Terá, e o desejo do coração dele era de levar a sua família para habitar nas terras de Canaã. A Bíblia Sagrada diz que quando Terá inicia esta jornada, em desejo de levar a sua família para habitar nas terras de Canaã, a Bíblia Sagrada diz que eles vieram até uma outra localidade, por nome de Harã também. Chegando ali, outra fatalidade vai acontecer na vida de Ló. A Bíblia diz que Terá, o seu avô, também parte para a eternidade. E mais uma vez Ló está sem uma figura paterna. Agora Ló precisa que alguém assuma a responsabilidade de criá-lo, de cuidar dele. E uma vez que Abraão, nesse contexto bíblico, já era casado, não tinha filhos porque a sua esposa, a irmã Sara, era estéril, a Bíblia diz que a responsabilidade de cuidar de Ló agora recai sobre os ombros de Abraão. É aqui, queridos e amados irmãos, que eu vejo Deus está dando a Ló uma oportunidade muito linda, mesmo a vida de Ló tendo sido marcada por grandes tragédias e percas. Deus está dando a Ló a oportunidade de ser criado com alguém que tinha intimidade com Deus. Ló passa a habitar na casa ou na tenda juntamente com Abraão. E Abraão adota Ló como se fosse o seu próprio filho. Eis a questão pela qual, quando no capítulo 12 do livro do Gênesis, Deus dá uma ordem ao patriarca Abraão, dizendo: sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. A Bíblia diz que Deus faz algumas promessas para Abraão, e diz a Bíblia que Abraão começa uma jornada, e está escrito: e foi Ló com ele. Alguém
chega até a questionar por que é que Abraão resolveu levar Ló, uma vez que Deus mandou deixar a parentela. É porque para Abraão, Ló não era qualquer parente. Para Abraão, Ló era como se fosse o seu filho. Havia um amor muito grande no coração de Abraão pela vida de Ló. Queridos, Deus está dando a Ló a oportunidade de andar com alguém que tinha um nível de intimidade com Deus muito profundo. É interessante observar que a Bíblia Sagrada nos orienta que o nosso irmão, por nome de Abraão, ele tinha o costume de sempre que chegar em alguma localidade, em alguma região, ele levantava um altar em adoração a Deus. Ló vai ser criado em um ambiente onde altar era prioridade, adoração era prioridade, comunhão com Deus era prioridade. Ló teve todas as oportunidades da vida para se tornar um exemplo de fé, um exemplo de alguém que tinha comunhão com Deus. Mas quando eu analiso a vida de Ló, eu percebo que Ló não agarrou as oportunidades que Deus havia lhe dado. Porque uma vez que você olha para a Bíblia e vê Abraão se dedicando ao altar, e vê Abraão buscando a Deus, quando você olha para a vida de Ló, não há um texto na Bíblia sequer em que você vai ver Ló envolvido com o altar. Ló nunca se preocupou em levantar um altar para adorar a Deus. Ló nunca se preocupou em ter uma vida de comunhão e intimidade com Deus. Ló nunca se preocupou com a oração. Ló nunca se preocupou com os propósitos. Ló nunca se preocupou em ter uma vida de intimidade com Deus, porque Ló pensava mais ou menos assim: eu não preciso orar, porque o meu tio já ora. Eu não preciso buscar, porque o meu tio já busca. Eu não preciso levantar altar, porque o meu tio já levanta altar. Então Ló vai passar, irmã, a viver a sombra da espiritualidade que Abraão tinha com Deus. Ló é a representação clara de uma geração que nós estamos vendo nos dias atuais. Uma geração que não ora porque mamãe é uma pessoa de oração. É um filho que não ora porque o pai já é obreiro na igreja. Ele diz: eu não vou orar porque o meu pai já ora. Eu não vou consagrar porque a minha mãe já consagra. Mas eu venho aqui esta noite dizer para os irmãos que vida com Deus é algo particular. A vida que o teu pai tem com Deus é o teu pai com Deus. Você tem que construir a sua própria vida de intimidade com Deus. Está entendendo? A Bíblia Sagrada diz que Ló vai viver à sombra da espiritualidade de Abraão. E eu percebo uma geração, pastor Cristo, que nós estamos vendo hoje em dia, vivendo à sombra da espiritualidade do pai, da mãe, do pastor, do irmão e da irmã. Pessoas que não querem se envolver com Deus porque já tem alguém na família dele que paga preço. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer que está na hora de você sair da sombra da espiritualidade de quem quer que seja e você construir um altar de adoração a Deus para ter uma vida de intimidade com o Altíssimo. Quantos entendem essa palavra? Levante a mão e dê um brado de glória a Deus.